Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pela bondade, pela generosidade do Senhor Deus, estamos aqui para transmitir a bendita e gloriosa palavra de Deus. E o texto, a passagem bíblica que iremos usar hoje como texto base para a mensagem, são dois versículos que eu já vinha meditando há muito tempo, praticamente desde o início desta pandemia, que eu refletia sobre estes dois versículos. Em algum momento escrevi alguma coisa pensando em transmitir uma mensagem com base, com visão voltada para esses dois versículos, mas algo me barrava, como que dizendo que não era o tempo oportuno, não era o momento. E aí esta semana, diante dos fatos, dos acontecimentos, era o nosso querido pastor Furtado quem estaria hoje aqui transmitindo esta mensagem, mas aí por conta da partida, da sua mãe para a glória, conversamos e ele entendeu que realmente não ia ser bom para ele, tem tanto zelo com a palavra, está preparando a mensagem esta semana para transmitir para os amados irmãos, para a amada igreja hoje. Então, naquele momento em que decidimos que ele não iria estar pregando hoje, me veio diretamente forte, não tinha nenhuma mensagem ainda preparada, veio esse texto novamente. Eu queria, nesta noite, nesta ocasião, estar compartilhando com os amados irmãos esses dois preciosos versículos que se encontra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E a minha oração antes de estar aqui para transmitir essa mensagem foi pedindo a Deus que me orientasse, que me iluminasse, para que tudo aquilo que em minha meditação, em minha reflexão, Deus falou ao meu coração, eu pudesse estar transmitindo aqui para os meus amados irmãos e amigos e pudesse chegar até você com muita clareza, com muita simplicidade e entendimento dado pelo Espírito Santo a você. Então, Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Dentro desses dois versículos, eu decidi dar um tema para a mensagem, O que sabe o homem que não lhe tenha sido revelado? O que sabe o homem que não lhe tenha sido revelado, dado, esclarecido por Deus? Então, o sábio diz: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, agradecemos pela Tua santa palavra lida neste momento, e rogamos, Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo que nesse momento se encontra reunidos em seus lares para Te adorar, para Te cultuar e para aprender mais da Tua santa e bendita palavra. Deus, em nome de Jesus, esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra santa, através da Tua mensagem santa dirigida ao Teu povo. Assim oro e assim rogo a Tuas bênçãos, Pai, sobre nossas casas, nossos lares, nossas famílias, sobre nossa nação, sobre a igreja brasileira. Em nome de Jesus que eu Te oro, Pai. Amém. O que sabe o homem que não lhe tenha sido revelado? Queridos irmãos, cada dia que passa, cada dia que experimento da minha labuta, da minha finitude, da minha vida aqui na terra, a sensação, o sentimento, a convicção que eu chego cada dia é que mais eu me aproximo, mais eu enxergo
mas eu percebo a minha limitação, a minha finitude e a minha insignificância diante do novo, diante do desconhecido que se revela a cada dia. Por isso, nós entendemos, e a teologia nos confirma, que a palavra de Deus, ela se renova cada dia. Cada dia parece que nós estamos lendo pela primeira vez as Escrituras, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque Deus se revela através da palavra, mostrando sua grandeza, sua autoridade, seu poder. Isso, querido, para aqueles que leem com atenção, com humildade, percebe o quão pequenos somos. Então isso me faz, queridos, cada dia ver mais e mais, reconhecer a glória, a majestade e soberania de Deus. A sensação é que quanto mais sei de Deus, quanto mais conheço sobre Ele, pela revelação da sua santa e bendita palavra, menor e mais submisso me proponho ser, e mais pecador me sinto diante da sua majestade. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se propõe conhecer de Deus, ler, meditar na palavra, mais você vai pedir misericórdia, mais você vai pedir compaixão de Deus. Foi assim que aconteceu com o profeta Isaías. Enquanto ele vivia no seu mundo de religiosidade, no seu mundo de serviçal lá com o rei Osias, mas quando ele entrou no templo, quando ele contemplou a formosura de Deus, ele olha para si e diz: vou perecer, sou homem de lábios impuros, habito no meio de uma nação, de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei da Glória, os meus olhos contemplaram a majestade de Deus. É isso que acontece, amados irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, com a nossa alma aberta, com o nosso conhecimento que nós julgamos ter colocado para trás e aberto à revelação de Deus, e aberto à voz do Espírito Santo. E aí eu me vejo a pensar, eu me vejo a refletir, quando estou nesses meus momentos, é que loucura é para nós ainda nos mantermos, meus irmãos, pendurados em nosso orgulho, soberba e prepotência. Se entendêssemos o quão limitados somos, quão dependentes somos de Deus para viver. Que loucura, meus queridos, é para nós não liberar perdão, misericórdia, tolerância e compreensão com os que julgamos fracos, para não dizer que somos nós mesmos. Pois o perdão, o amor, a misericórdia que liberamos é resultado da gratidão de termos experimentado em nossa frágil vida. Por que o Senhor Jesus disse que aquela mulher muito o amou? Aquela mulher na casa de Simão, no dia que o Senhor Jesus foi na sua casa, e ele não trouxe água para lavar os seus pés, para lavar as suas mãos, e ali aquela mulher chorava aos seus pés, molhava os seus pés com as lágrimas que caíam dos seus olhos, e Jesus conclui ali naquela conversa, naquela parábola, dizendo que a quem muito é perdoado, muito se ama. E a quem muito é perdoado, libera perdão, libera misericórdia, libera compaixão. Então o sentimento, a sensação que eu tenho de alguns que não perdoam, de alguns que não se compadecem, de alguns que não têm misericórdia, de alguns que acham que está sempre certo, que está sempre com a verdade,
está sempre tripudiando sobre os outros, sempre se sentindo injustiçado. Parece que esses amados nunca experimentaram o perdão de Deus, nunca experimentaram a misericórdia de Deus. Parece que nunca choraram diante de Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo tolerância, pedindo compaixão pelos seus erros, pelos seus pecados, pois o que acontece no dia a dia é que por qualquer motivo se insurge contra o outro, se revolta contra o outro, não tolera, não tem misericórdia. Ou seja, será que não alcançou ainda essa misericórdia? Será que não alcançou ainda essa compaixão de Deus e por isso esse reflexo e por isso essa projeção de pisar, de rejeitar, de agir de maneira tão irrefletida por pequenos atos, por pequenos desencontros nos relacionamentos? Porque ainda, meus queridos, resistimos em não nos quebrantar? O que nos falta acontecer para perceber a manifestação de Deus falando conosco? Ó vermezinho de Jacó, expressão divina para nos fazer enxergar como somos pequenos. Quão melhor, queridos, poderíamos ser, pelo menos para nós mesmos, se atentássemos para os ensinos bíblicos. Tenho esperança, queridos irmãos, de nos relacionarmos melhor, de contemplar maior maturidade em todos os que chamam Deus de Pai. É a expectativa que eu tenho do nosso retorno, do nosso reajuntamento. Ouvi algo da parte de uma irmã nesta semana em sua postagem que me chamou a atenção, que me fez refletir. Ela disse o seguinte lá nos grupos nossos de WhatsApp, e vou revelar porque achei belo. Se fosse algo desagradável, eu não revelaria. Misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Aquilo, queridos irmãos, foi muito forte para mim. Me levou a refletir sobre o que está acontecendo. Uma das coisas belas e fantásticas que ainda me emociona e me encanta na humanidade é ouvir da boca de um pecador o reconhecimento de ser pecador. Pois isto significa que, sendo pecador, não temos merecimento algum. Que, sendo pecadores, nós temos que nos prostrar diante daquele que pode perdoar os pecados, daquele que é único para nos limpar, para nos purificar. Nós pecamos e fizemos o que é mal perante o Senhor. Foi o reconhecimento, sabe de quem? Do justo Daniel. Nós pecamos, Senhor. Nós fizemos o que é mal aos teus olhos. Queridos, todos os dias devemos elevar os nossos olhos para o Senhor, de onde nos vem o socorro, mas não há socorro maior da parte do Senhor do que o de ter os nossos pecados por Ele perdoados. Pois somente o perdão dos pecados nos abre a porta de acesso ao trono da graça. É o caminho, é a via de acesso ao perdão, à presença de Deus. Toda a ação de Deus, em toda manifestação dele, em toda a história, tem como propósito, ou teve como propósito, levar o homem, trazer o homem ao arrependimento dos seus pecados. Pois somente isto põe um freio na carruagem que conduz o homem desgovernado para o abismo sem fim. Somente quando Deus perdoa os pecados do homem, ele é barrado, ele é freado nesta caminhada, nesta descida de olhos vedados,
para o grande abismo, porque o pecado cega o entendimento, o pecado tira a sua compreensão, o pecado tira a beleza que um dia Deus colocou sobre o homem. Queridos irmãos, não há bênção maior, não há vitória que seja plena, que seja abundante sem a remoção dos nossos pecados. Pois é o pecado que nos condena, é o pecado que limita a nossa esperança só nesta vida, cuja passagem é como um vapor. Ou seja, quando estamos atolados em pecados, quando vivemos a vida de pecado, a nossa esperança se limita somente nesta vida. E por isso que aqueles que não têm os seus pecados perdoados, aqueles que não estão aos pés do Senhor, ficam desesperados, sobretudo nesse tempo, porque eles estão perdendo tempo. Eles estão deixando de aproveitar a vida, de gozar a vida nas suas diversões, nas suas baladas. Ou seja, a esperança está se resumindo, está se limitando, e por isso tanto desespero. As riquezas de alguns estão acumuladas, ou outras estão se perdendo, estão deixando de realizar os seus soberbos sonhos e projetos. Esperança limitada somente a esta vida é o resultado de alguém que é conduzido pelo pecado, de alguém que está descendo para o abismo, mas acha que está vivendo o melhor da vida, acha que está experimentando o melhor da vida, e por isso tanto anseio, tanta luta, tanto desespero para que se passe logo esta pandemia. E parece que o homem, sem, claro, ter o discernimento, o homem natural, parece sentir que é um castigo, parece sentir que é uma repreensão, e por isso lutam de todos os lados, para que passe logo, para que volte logo. Será que não já está bom? Será que não já paguei parte dos meus pecados com este isolamento, com esse distanciamento da minha vida de prazer? Mesmo assim, alguns fazem, transmitem, pelas lives, as suas festas, as suas diversões de um jeito ou de outro. Sugestões e mais sugestões são dadas para que o homem realmente possa externar as suas energias pecaminosas. Queridos, o pecado nos cega e nos faz pensar muitas vezes que os nossos caminhos agradam a Deus, só porque pensamos em Deus, só porque temos uns poucos trapos do que nós julgamos boas obras. Mas as nossas melhores obras, diz o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. E por isso, Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há um caminho que aos olhos do homem, que ao parecer do homem, parece direito, parece justo, parece agradar a Deus, mas o final deste caminho é caminho de morte. O homem está descendo sem os freios de Deus, sem os freios da graça, da misericórdia. O homem está descendo para o abismo e cantando e se maravilhando, achando, pensando que é um caminho bom, mas o final dele é caminho de morte. Deus, queridos, em sua perfeição, Deus, em sua justiça, fez o homem perfeito, fez o homem reto, mas o que aconteceu? O homem procurou independência. É claro que essa perfeição, esta retidão, se refere ao homem antes dele pecar. E com o pecado ele deu vazão aos seus pensamentos, aos seus desejos e intentos e vaidades sem limites, contrariando os limites estabelecidos por Deus para a sua própria proteção quando ele pecou. Deus tomou a iniciativa, é Deus sempre que toma a iniciativa de proteger o homem, de ter misericórdia do homem, de mandar oportunidade para o homem, de estabelecer limites para o homem. Porque o pecado abriu na mente do homem. O pecado, o conhecimento do bem e do mal, abriu na mente do homem um leque de oportunidades, de astúcias,
de visão que ele não tinha ainda, porque foi esse o enredo ali no jardim. É que ele se tornaria agora sabedor de tudo, conhecedor do bem e do mal, igual a Deus, semelhante a Deus. Foi esta realmente a visão, foi esta realmente a tentação que Satanás passou naquele momento para infectar a mente de Eva. Então diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Deus fez o homem reto, ou seja, num princípio perfeito. Mas os homens buscaram muitas astúcias. Ou seja, ele começou a ser primeiramente infectado pela astúcia da serpente, do maligno. E aí depois que foi infectado, aí a astúcia, a malícia ficou sem limite. O homem desce desgovernado, sem limites. E Deus, pela misericórdia, para preservar a raça, para salvar aqueles que ele mesmo determinou, começou a pôr limite, pôr placas de sinalização para o homem seguir, para não cair no abismo. A graça ali no Antigo Testamento, a lei, sempre contribuindo para que o homem não se afundasse de uma vez. E aí, queridos, não se contentaram em submeter-se a Deus e a sua palavra. Nesta astúcia, nesta loucura do homem em querer tornar direito, no seu ponto de vista, o que Deus fez torto, ou torto o que Deus fez direito. Ou ainda nesta astúcia do homem, ao amargo chamar doce, ou ao doce amargo, ou mais ainda ao homem, ao macho, chamar fêmea, e a mulher, a fêmea, chamar macho. Nesta loucura, neste desvaio, está em contender com Deus, em inquirir Deus sobre algum direito. Então quem pode tornar direito o que Deus fez torto? Quem pode tirar do lugar o marco que Deus disse, a coluna que Deus estabeleceu, que deveria permanecer ali? Então o homem, na sua astúcia, ele quis mudar, ele tenta mudar até hoje aquilo que Deus estabeleceu como direito, ou como torto, enfim, do jeito que Deus colocou. O homem quis mudar isso desde o início, desde o tempo em que Deus disse, olha, se multiplique, se espalhe sobre a terra. O homem quis manter o grupo ali, aquele grupinho, aquela tribo, lá no início, lá no Gênesis, até que Deus veio e contrariou os pensamentos, as astúcias humanas. Então quem pode fazer isto? Ou seja, quem pode desfazer? Quem pode mudar os planos, os projetos, aquilo que Deus determinou, os decretos de Deus? Deus decretou, Deus determinou. Quem pode mudar? Quem pode desfazer? Por isso diz aí o sábio no versículo 13, atenta para a obra de Deus. Atenta. Conhece a história, conhece a palavra. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem poderá mudar o curso da história? Quem poderá acrescentar um dia à sua existência? Disse o Senhor Jesus. Por mais ansioso, por mais desejoso, por mais glorioso que seja o seu projeto de vida, você não pode acrescentar absolutamente nada. Deus estabeleceu um limite. Por mais que nós, na nossa luta, que até certo ponto Deus permitiu que lutássemos pela vida, pela saúde, a gente consegue viver um pouco mais, se preservar, se proteger deste vírus que está aí fora. Mas vai chegar um tempo em que nós iremos morrer, em que a morte vai chegar para cada um de nós pecadores. A vida está estabelecida por Deus para um determinado ano. A duração do homem não passa de 120 anos. E dentro de uma visão mais limitada, Deus disse que a duração da vida seria de 70 e 80, o que passasse disso seria câncer e enfado.
Mas é claro que Deus estabeleceu até 120 anos. Quando Deus fala para Moisés que iria limitar a vida humana. E hoje, raríssima, eu não conheço. Você não conhece. Você ouve distante alguém que... Não conheço ninguém que passou de 120 anos. Mas o fato é que até chegar lá é somente canseira e enfado. Então ninguém pode mudar. Ninguém pode desautorizar aquilo que Deus autorizou. O homem nada sabe que Deus não tenha revelado. Considere isto, meu irmão. Considere isto, meu amigo. Pois o que passa disso é soberba, é prepotência, o que tem levado muitos a caírem em desgraça. Por isso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem cujo Deus é o Senhor Deus de Israel. O versículo 14 diz do nosso texto: Deus fez este em oposição àquele. Deus faz uma coisa em oposição a outra coisa. Deus faz um torto em oposição a um aprumado. Deus estabelece um rico em oposição ao pobre, o pobre em oposição ao rico. Deus dá 120 anos para um e Deus dá 70 para outros, ou 50 para outros. Mas existe uma referência. Existe uma referência que Deus estabeleceu na Bíblia. Mas quando o homem começa a refletir sobre tudo isso, querer estabelecer dentro do seu ponto de vista, dentro da sua ciência, dentro do seu conhecimento, ele se perde. Porque Deus faz uma coisa em oposição à outra. Para quê? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Para que o homem possa depender de Deus. Para que o homem possa chegar e dizer: puxa, olha, eu não sei de nada. É Deus que sabe tudo. É Deus que estabeleceu assim, foi Deus que fez assim. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Pois o versículo 15 diz o seguinte, do capítulo 7 de Eclesiastes: há justos que perecem na sua justiça, que morrem na sua justiça, morrem novo, morrem antes, digamos, do tempo que nós imaginaríamos, que nós desejaríamos que ele morresse. E há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ou seja, Deus estabeleceu regras, limites, mas o próprio Deus, ele pode muito bem mudar. Ele pode mudar. Ele pode determinar que assim seja. Mas eu não. Esta, querido, é a maior prova de que somos limitados para fazer as nossas determinações, pois somos vaidosos e pecadores. Assim se considerou sábio aqui em suas ponderações. Por isso mesmo Salomão ensina que a verdadeira sabedoria era reconhecer Deus em todos os seus caminhos. O sábio Salomão chegou à conclusão de que nada ele sabia. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 8 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria ciência. Reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos Deus em tudo que Ele faz, em todos os seus caminhos, Deus endireita o nosso caminho, as nossas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Por isso, por mais sábio que julgue o homem ser, por mais ciência que ele se julgue ter, por mais intelectualismo que ele julgue ter, se ele não temer a Deus, ele não passa de um bobo. Ele não passa de um soberbo. Em sua vaidade, Salomão se pôs a conhecer tudo o que sua alma desejou. Fez comparações e conjecturou com tudo o que a sua alma questionou a respeito de Deus. Mas ele chegou a uma conclusão, que só os verdadeiramente sábios chegam. Veja,
Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: de toda ciência, de toda sabedoria, de todos os provérbios, de todos os enigmas que você tem ouvido, que eu tenho ensinado, que eu tenho aprendido, que eu tenho experimentado, toda a riqueza, toda a ciência, a conclusão que eu tiro, que eu tenho, que eu chego é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Isto é todo o dever do homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas há bobos, há tolos que acham que não, acha que é independente, acha que é dono de si, ou acha que Deus é somente o seu Deus predileto, o seu Deus que está limitado aos seus anseios, aos seus desejos, à sua vontade, à sua maneira de agir. Olha, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus da minha maneira, você serve do seu jeito. Não existe isso, queridos irmãos, não existe isso. Deus é uma unidade. Deus é Pai daqueles que são filhos. E todos devem estar alinhados. Não existe um amor que eu possa expressar no sentido vertical, que eu não possa praticar no sentido horizontal. Não existe esse amor. Ah, eu amo a Deus, mas os outros que se ferrem. Eu amo a Deus, mas eu piso a quem vier pisar no meu calo. Não, não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus nos ensinou, não. Não. Deus amou de fato a todos os homens. Deus ama a toda a sua criação. Deus ama toda a sua criação. Deus ama toda a sua criação. Então, queridos, o que há no caminho e pensamento dos homens que comunguem com os de Deus? O que nos fala o Senhor? Como Deus vê o homem distante do seu caminho? Como alguém reto? Como alguém bom? Não. Veja o que diz Isaías capítulo 55, versículo 7 e versículo 8. Então não existe essa de Deus contemplar um predileto, alguém que Deus o aceitou, que Deus o abraçou, que Deus o acolheu por ele ser tão bom dentre todos os homens e todos os homens ninguém presta. Não é isso. Olha o que diz a Bíblia. Isaías 55, versículo 7 e 8. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Qualquer homem, qualquer mulher, antes de se converter ao Senhor, é ímpio, é maligno nas suas atitudes, nos seus pensamentos. O pecado é maligno. Então, antes da conversão, enquanto os pecados estiverem todos sobre nós, sem a purificação, sem o perdão por meio do nome de Jesus, entre esses, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então não há pecado maior do que a grandiosidade de perdão de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, por mais que o homem se julgue bom, justo, íntegro em seu caminhar, Deus diz: seus caminhos de justiça, seus caminhos de bondade, seus pensamentos de bondade não são os meus. Esta é a real condição do homem afastado da glória de Deus. Seus pensamentos não comungam com os do seu Criador, nem os caminhos seus são retos aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, é natural, mas não é direito que o homem, em tempo de crise, em tempo de juízo, contende contra o seu Criador. Como fez a nação de Israel antes e no período do cativeiro babilônico. Mas a voz do profeta Jeremias ecoa em meio àquelas circunstâncias e diz, conforme está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 ao versículo 49. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu fico pensando, sabe, irmãos, em meio
Essa pandemia que nós estamos vivendo, que é natural, como eu disse, mas não é direito. É natural que em meio a uma situação dessa, a gente se queixe, a gente reclame e tal, e queira em algum momento, eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso, que sofrimento é esse, até quando isso vai passar? Isso aconteceu lá, imagina o cativeiro, imagina quando Babilônia invadiu Judá, foi algo terrível, muitas mortes, muito sofrimento, certo? O cativeiro foi duro. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Em outras palavras, olha, é resultado do seu pecado. É culpa do pecado, da desobediência humana. Todo sofrimento, inclusive a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se o pecado resulta na morte, imagina em doenças, em enfermidades. Agora, é claro que nós entendemos, e eu não vou estar explicando aqui mais uma vez, que alguém especificamente está sofrendo necessariamente porque cometeu determinado pecado. Não, o sofrimento geral, coletivo da humanidade, as epidemias, as pestes, as guerras, as doenças de um modo geral que assolam o corpo, a vida humana, é resultado do pecado e ponto final. É por isso que a ciência, é por isso que o ateísmo, é por isso que o sistema quer eliminar a ideia de pecados. Porque a ideia de pecado é a ideia de que existe um Deus irado por conta do pecado, da desobediência humana. E quem está por trás do sistema, desse entendimento, dessa compreensão, é o inimigo de Deus, é Satanás. E ele sabe que ele é o mentor intelectual do pecado. Foi ele quem disseminou na mente humana na terra. Então, queixe-se cada um dos seus pecados. Olhe para dentro de si, diga: eu sou culpado, miserável pecador, e sou digno de sofrer a punição pela minha transgressão. Esse é um ato belo da humanidade. Por isso que eu falei no início, que eu achei belo. Deus tem misericórdia. Nós pecamos. Eu penso que aquela irmã disse diante do que de repente a gente estava compartilhando: faleceu o irmão X, faleceu o irmão de irmã, mãe de fulano e tal, e aquela irmã conectou, imagino, aquele caos, aquela situação, aquelas notícias ao pecado. Talvez olhou para si mesmo, e isso é belo, isso é glorioso. Então examinemos os nossos caminhos, diz aí a continuidade do texto. Examinemos. É um momento, meus queridos irmãos, de nós nos examinarmos. É um momento também, especialmente, de Deus trabalhando para a igreja. Examinemos os nossos caminhos. Aqui é o profeta Jeremias levando a nação de Israel, levando Judá a examinar, a refletir sobre os seus pecados, sobre suas transgressões, sobre eles entenderem, eles compreenderem, porque o profeta anteriormente havia falado, anunciado a respeito dos seus pecados e suas transgressões, que se eles não se voltassem para Deus, Deus iria realmente fazer o cerco. Parece até que nós estamos vivendo nesse cerco hoje, né, irmãos? Confinados, o inimigo dando volta. O inimigo está dando volta mesmo ao nosso derredor. Examinemo-nos a nós mesmos, nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração e as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes. Foi o entendimento, é isso que acontece. Muitas vezes, em muitos momentos, no momento de juízo, de julgamento, Deus não está perdoando, Deus está realmente castigando, até que a pessoa persevere e se volte para Ele. Deus não perdoa o pecado se o homem não se arrepender de verdade. Ele pode ser filho de quem for, neto de quem quer que seja, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de pastor A, de pastor B. Cada um levará ou deixará a sua culpa, os seus pecados aos pés do Senhor. Porque a Bíblia diz, queridos, que diz tanto do homem e nada diz dos animais, não é verdade? No que tange a sua revolta, no que tange a sua desobediência. Aliás, em algum momento os animais são exaltados em detrimento dos homens, exatamente por conta da obediência ao seu dono, do reconhecimento ao seu possuidor.
coisa que muitas vezes o homem não faz, os animais domesticados fazem. Ainda que alguns, precisem de rédeas, de cabrestos, por falta de raciocínio, de inteligência, privilégio dado somente para nós, para os homens. Assim foi no dilúvio. Os animais seguiram a voz de Noé, mas os homens zombaram da sua pregação, conforme está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 8. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava para aquela nação rebelde e eles simplesmente rejeitaram a pregação, rejeitaram o juízo determinado. Deus fala ao seu povo por meio do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus deu algo precioso para o homem. Deus deu parte de si mesmo para o homem, que ele assim o criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o grande diferencial dos homens para os animais. Esta é a imagem impregnada de Deus no homem. A eternidade foi colocada por Deus no DNA do homem. Não existe, ou melhor, mas existem aqueles que no seu desespero de alma vazia diz que morreu, acabou. Mas no íntimo, mesmo desses que dizem que morreu, acabou, há uma forte angústia em tal declaração. Expressa, na verdade, um desejo e uma convicção. Deus pôs, queridos irmãos, no coração do homem a eternidade. De modo que por mais que ele negue, por mais que ele diga que quem morreu acabou, existem aqueles que dizem, que falam a si mesmo, mas no íntimo ele expressa um desejo de que fosse assim, mas não é. Diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Contudo, não pode este homem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Deus pôs no coração do homem a eternidade. Contudo, ele não pode, por si mesmo, por seu capricho, por sua ciência, por seus estudos, por seus métodos científicos, descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Ou seja, ele não consegue em si mesmo se tornar reto, se tornar justo, porque o pecado não permite. Ele está contaminado e toda a sua inclinação é continuamente má. Diz a palavra de Deus que a inclinação da carne, isto é, da natureza humana, é para a morte. Romanos 8,6 diz Paulo. A alma humana, queridos, grita até mesmo no corpo do mais impenitente dos ateus, porque nele foi colocada a eternidade também. Na alma do ateu está a eternidade, ela não é diferente das demais almas. Quantos ateus não já se converteram? Porque em algum momento permitiram que esta alma gritante dentro do seu corpo, da sua estrutura feita de pó, atente para a voz do Criador. Todas as almas, queridos irmãos, pertencem ao Senhor, tanto a do ateu quanto a do crente. Ou seja, todo homem, toda vida existente. Deus é o Criador e é a Ele que todos comparecerão para a prestação de contas. E por isso sua palavra se antecipa por meio da pregação dos profetas ao dia do juízo, e diz como será, e diz o que acontecerá, despertando os homens para o arrependimento. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas. Ateu, a tua alma pertence ao Senhor, ela é do Senhor. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar,
essa morrerá. Ou seja, a alma que permanecer na rebeldia do pecado, a alma que não se voltar para o seu Criador arrependido, confessando seus pecados em nome de Jesus, essa morrerá eternamente. E morrer aqui, é claro que não se refere à morte física. O ateu não precisa crer que ele vai morrer fisicamente, ele sabe que é real. Ele experimenta isso todos os dias ao seu redor. Mas o que ele não admite, o que ele não aceita, é que ele tem uma alma eterna e que essa perecerá em um lugar de tormento e sofrimento, que não será diferente e que será muito mais intenso do que qualquer tipo de sofrimento que passemos aqui, seja por meio de uma guerra, seja por meio de uma pandemia, seja por meio de qualquer outro tipo de enfermidade que aflija o nosso corpo, que define o nosso corpo. Queridos, foi este o diagnóstico dado por Deus no início da sua criação. Todas as almas pecaram e todas morreriam, porque o homem foi infectado com este vírus do pecado lá no princípio, lá no início. E isso se estendeu, contagiou, se alastrou por toda a raça humana, de modo que todos os homens, em seus intentos, em sua ciência, em suas manifestações, externa realmente a maldade do pecado que está dentro dele. E o que é que Deus diz? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O homem é mau continuamente. A sua inclinação será sempre para o mal. Será sempre contrária à bondade de Deus. E se algum ato de justiça ele praticar, é porque o próprio Deus, para executar a sua vontade, o implantou nele aquele ato de justiça, bondade ou misericórdia. Mas não há absolutamente nada que o homem mesmo produza que possa mudar o seu comportamento pecaminoso, pois sua alegria e satisfação estão em desfrutar do seu prazer, que guerreia no seu corpo, alimentado pelo pecar. Sendo assim, não há civilização humana, moderna ou pós-moderna, que torne o homem melhor do que os seus antepassados nômades. A educação, a tecnologia, a ciência, os meios de comunicação e informação não muda o caráter pecador do homem. Os métodos de civilização, de modernidade, da psicologia, enfim, tudo que se implementa hoje com a intenção de tornar o homem melhor, mais civilizado, mais educado, mais humano, não muda verdadeiramente. Porque não é questão de um ato de civilização, não é uma questão do homem em si mesmo, entre o homem, tornarem-se bons, tornarem-se amigos, tornarem-se humanos verdadeiramente. O homem perdeu esta capacidade plena, humana, pura, como Deus fez no início reto. O pecado entrou no homem e somente mediante o tirar desse pecado, mediante o perdão, o lavar pelo sangue de Jesus, ele pode de fato voltar a desfrutar da imagem e da semelhança do Deus Todo-Criador. O pecado, a maldade faz parte da sua natureza caída. Ele é totalmente depravado. O homem é totalmente depravado em seus intentos pecaminosos. Totalmente caído, destituído da glória de Deus. Diz a palavra: não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Se desviaram todos. Sua garganta é um sepulcro aberto. É terrível. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, nenhuma alma se salvaria. É graça, graça, somente pela graça. Quanto mais o homem tem, queridos irmãos, quanto mais o homem sabe,
Quanto mais ele conhece, mais orgulhoso, mais soberbo, mais dono de si mesmo ele se torna. E por isso mesmo diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, mesmo fazendo bem, ele está pecando contra Deus. Mesmo com as suas boas obras que ele julga, ele está pecando contra Deus. Porque está tentando tirar Deus de cena, tentando desqualificar a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Porque nele mesmo não habita bem algum, a menos que ele atribua ao seu Criador o que a maioria não faz. Por isso que todo ato de bondade do homem que não conhece as Escrituras, que não conhecem o Santo Evangelho, ele faz pensando em conquistar a sua salvação, em conquistar o seu modo, o seu formato de céu, de eternidade que está dentro dele e que ele quer criar e que ele quer simplesmente limitar ao seu formato de ciência, de conhecimento. E aí, queridos, vem a Bíblia e contraria o seu pensamento religioso. Por isso o Evangelho pleno é tão inquiridor. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque vós sois feitura dele, criado em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para as boas obras, as quais ele assim preparou para que andássemos nela. Isso contraria o conjunto de ciência ou de religiosidade que o homem terceirizou para si mesmo, para tentar explorar a eternidade que está dentro dele e encontrar um lugar de repouso, de descanso, de segurança eterna. Mas isto é impossível fora de Jesus. Isto é impossível fora do mediador, daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus Cristo de Nazaré. O homem tem buscado, o homem tem empenhado esforço e todo o denodo da sua alma para descobrir a obra de Deus, para descobrir o milagre da eternidade, para não depender de Deus. A busca por suposta vida em outros planetas é uma forma de tentar dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus não está certa. A forma de calcular os anos das coisas existentes é também uma maneira de dizer que a Bíblia não tem razão, que a Bíblia não é digna de confiança. Por isso a ciência explora tanto, os meios de comunicação, as mídias exploram tanto essa questão, tantos bilhões de anos para cá, tantos bilhões de anos para lá. Tem vida em planeta X. É uma forma de tentar dizer que nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, estamos errados. O diabo é muito sagaz, o diabo é muito astuto, mas ele é um derrotado. Queridos irmãos, o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que os homens que não obedecem a Deus estão sujeitos a agirem em favor do sistema caído. E é o que tem acontecido, é o que está acontecendo em meio a todo esse ato de juízo de Deus. O sistema está desesperado e ele mesmo está batendo cabeça contra si, se degradando entre si. A ciência está confusa porque Deus permitiu que esta confusão se instalasse no meio científico. Os poderes da sociedade estão sendo realmente demolidos. Está perto a queda da grande Babilônia e começa assim com a pequena amostra de Deus, derrubando esses poderes. Poder da ciência, poder econômico, poder político, o poder do saber humano. Queridos, contudo, Deus é quem está no comando e exercendo o seu juízo sobre toda a impiedade. Deus está no comando, exercendo o seu juízo sobre toda a impiedade dos homens, conforme está em Romanos 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça.
Ou seja, os homens que estão tentando negar a palavra de Deus, tentar contrariar esta verdade, tentar deter essa justiça para estabelecer a sua justiça, a sua mentira humana. Ou seja, prendem, detêm a verdade. Quanto tempo essa palavra não foi proibida de ser anunciada, de ser pregada, e hoje de uma outra maneira mais sutil está acontecendo a mesma coisa. Proíbe a verdade de circular, de ser pregada, anunciada, para circular mentiras, injustiças, sendo ela em todas as esferas da sociedade. Queridos irmãos, atente para isto. Há uma malignidade no ar, e Deus as julgará, e Deus as está julgando, dando uma pequena amostra da sua ira, do seu dedo, do seu sopro. Há uma angústia na humanidade, e em alguns momentos há revolta em si mesmo. Há um em si mesmíssimo forte no homem. Ou seja, o homem passou a ser contemplativo de si mesmo, um hedonismo, uma supervalorização de si mesmo, da sua própria pele, do seu próprio prazer, da sua própria satisfação. Mas sabe por que isso acontece, queridos? Embora o direcionamento seja errado, o homem é um ser espiritual. Não é um animal irracional que morre pronto, vira pó, acaba. Não! A eternidade está dentro do homem, e este anseio pela eternidade foi o próprio Deus quem o colocou em seu coração. Lá no princípio diz o quê? Vamos voltar ao princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Atente bem para isto. Entenda isto. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Esse lançar fora do jardim do Éden trouxe uma consequência. Esse o lançar fora do jardim do Éden tinha um propósito, tinha um direcionamento, tinha uma lição. O homem, a partir dali, querido, estava disposto a tudo, ou seja, a partir do pecado, a partir de ter se tornado conhecedor do bem e do mal. Não havia mais limites nos seus intentos de desobediência a Deus. O inimigo o infectou com o seu vírus de desobediência. O inimigo agora o levaria até a árvore da vida, que estava no centro, no meio do jardim, a fim de que ele comesse e não morresse. Com isso, ele estaria alegando verdade à sua palavra dada à mulher, de que ela não morreria se comesse do fruto do qual Deus havia dito que ela não comesse. Porque o diabo chega naquele diálogo ali dizendo: não, você não vai morrer coisa nenhuma. Em outras palavras, isso é mentira de Deus. É porque ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Pode comer, isso não vai acontecer não. Então agora que eles comem, e naquele exato momento, eles talvez tenham uma sensação estranha, mas pensamentos, desejos subiram à sua mente. E agora, estando no centro do jardim, a árvore, que quem comesse do fruto teria vida eterna, não morreria, conforme o próprio Deus diz. Então o diabo poderia levá-los, claro, até comer aquele fruto, já que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus os lança fora do jardim naquele momento. Então Deus havia dito anteriormente que o homem podia comer livremente de todo fruto, exceto do conhecimento do bem e do mal, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Isto significa, queridos, que a árvore da vida eterna não lhes foi proibido antes do pecado. Pode comer livremente de todos os frutos, de todas as árvores, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então todas as árvores, todos os frutos, inclusive o fruto da árvore da vida. Mas depois do pecado, depois da desobediência, veio agora a sentença de morte.
Porque Deus disse que no dia que eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Deus não disse que eles se tornariam um com Deus, ou igual a Deus, conhecendo o mesmo. Deus disse que eles morreriam. Quem colocou a ideia de que eles, de fato, não morreriam e se tornariam igual a Deus foi Satanás, foi o diabo. Então, primeiro, o diabo queria matar o homem. E matou. Porque ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto proibido. Ele morreu a partir daquele momento. Então o diabo queria matar o homem, tirar dele o prazer de viver em comunhão com Deus, assim como ele havia perdido antes esta comunhão, este prazer da presença de Deus, Satanás. Por isso diz a palavra de Deus, queridos irmãos, atente para isso. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que somente pela morte de Jesus na cruz é que os homens que creem em Deus ganharam de volta a eternidade e se libertaram da dependência da morte imputada por Satanás, que deteve este império até a vitória de Jesus Cristo na cruz. Lá o texto de Hebreus vai dizer que Satanás tinha o império da morte, mas que ele perdeu esse império. Esse império que ele adquiriu lá no jardim, quando ele colocou no coração do homem lá a morte, por desobediência. Mas quando Jesus na cruz do Calvário dá o brado de vitória, dizendo: Pai, está consumado, a obra da redenção, Satanás ali perdeu este império. Lá acabou. Satanás não tem mais nenhum poder sobre os servos de Deus que estão em obediência a Jesus, porque eles têm vida eterna agora em Jesus. Preste atenção nisso, queridos irmãos. Deus expulsou o homem do paraíso, do lugar da eternidade, da presença da árvore, do fruto da vida, do fruto da eternidade. Preste atenção nisso. Mas estabeleceu em Jesus, o segundo Adão, uma aliança eterna, de modo que os que comerem do seu próprio corpo terão vida eterna, como Jesus mesmo ensinou, que quem comer do meu pão, quem beber do meu sangue, tem vida em mim, vive eternamente e tem a vida eterna. Então podemos dizer que ele, Jesus, simbolicamente era a árvore da vida eterna no meio do jardim. E o homem foi expulso de lá. Mas o homem pode voltar a comer desse fruto, dessa árvore eterna e viver eternamente com Deus. Para isso ele tem que voltar arrependido, quebrantado e comer. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele é a vida eterna. Ele era simbolicamente a árvore da vida ali no meio do jardim. Queridos irmãos, está no homem esse desejo da eternidade, como nós falamos. Deus colocou no seu coração. Ele é capaz de qualquer coisa, de seguir qualquer promessa que lhe assegure uma vida sem sofrimento, sem castigo e eterna. E quem está por trás de todo este engano é o mesmo que tomou a liberdade do homem lá no jardim. É ele quem fomenta no homem e continua na mentira que ele começou lá no início, dizendo que eles não morreriam. E eles caíram naquele papo mentiroso, astucioso, tornando o homem a partir dali também cheio da sua astúcia, cheio da sua malícia, mesmo tendo a eternidade que Deus colocou no seu coração. Só que essa eternidade, para aqueles que estão fora do reino, para aqueles que não se voltam para Jesus, eles tentam buscar de outra forma, eles fazem qualquer coisa, se vendem por qualquer coisa, para que possa lhe assegurar uma sensação de paz, de engano. Porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele está constantemente sendo alimentado pelos paliativos do diabo, pelo engano da falsa eternidade, do caminho que nós falamos lá em Provérbios 14, 12, que aos seus olhos parece direito, mas o final é caminho de morte. Mas a mensagem do Evangelho para você é: homem, mulher, volte-se para Deus, volte-se para o seu Criador, receba de Jesus perdão, misericórdia. O pecado não perdeu a sua característica.
Ele continua com o seu efeito devastador de morte, de tristeza, de separação e castigo e juízo. E aquele que veio para roubar, matar e destruir, continua a fazer a sua obra, mas também o que veio para dar vida e vida em abundância, no sentido pleno da palavra, ele permanece o mesmo. O que falta então para esta vida ser realidade na vida dos homens? O que falta? Eles se arrependerem de verdade, endireitar os caminhos, converter-se dos seus pecados. E quando isto acontece de verdade, sabe qual é a reação do homem que agora conhece a Deus? Senhor, seja feita a tua vontade. Nós pecamos e merecemos mesmo sofrimento. Nada sabemos, Senhor. Dá-nos da tua direção. Ensina-nos a contar os nossos poucos e maus dias, de modo que tenhamos um coração sábio e entendimento para enxergar a tua obra, perceber a tua visitação e o teu juízo sobre nós. A religião sem Bíblia, sem a palavra viva de Deus, preparou o homem somente para esta vida. Infelizmente, até mesmo dentro de muitas igrejas evangélicas, o povo não conhece o Deus, o Jesus das Escrituras. As pregações não contemplam a urgência do arrependimento. Ensinam sobre autoajuda, sobre como vencer na vida, ganhar dinheiro, determinar pela fé a vitória, a saúde, ser cabeça e não cauda, e por aí vai. É o que se ensinam hoje nas massas evangélicas. Eu, queridos, não produzo em mim mesmo uma fé, nem ela foi me dada para mudar a obra de Deus. Seus desígnios, propósitos, decretos e profecias. Não posso determinar como as coisas devem ser feita para endireitar o que ele fez torto. Mas a fé foi me dada para eu não negar a Deus no dia da adversidade, no dia em que eu não entender ao certo o que está acontecendo. E penso ser este um tempo apropriado para usar a nossa fé. Não necessariamente para determinar o fim da pandemia, o cessar-fogo das guerras, o achatamento da curva, como muitos falam, mas para entender que o tempo está se cumprindo. As profecias se cumprem e mesmo na dor eu devo exultar, porque não depositei a minha fé numa palavra falível, em um conjunto de fábulas, de contos, de fadas, como alguns acusam a Bíblia, como alguns ousam dizer que a Bíblia é. Mas eu depositei a minha fé numa palavra que a escrita está, e assim se fará, porque ela é inerrante, ela é a imutável, a infalível palavra de Deus, sem sombra e sem variação. Aleluia! Então, meus amados irmãos, ore, meu irmão, clame, minha irmã, chore, mas termine a sua oração dizendo: Deus seja louvado, seja feita a tua vontade, meu Senhor. Tu és santo, soberano, Senhor absoluto sobre as nossas vidas, mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Lembra que somos apenas pó e nos encoraja, meu Senhor, a ver os dias maus sem pecar contra Ti. Mesmo que o luto tenha que visitar a minha casa, dá-me um pouco da fé de Jó, da coragem de Jó quando disse: Deus deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Confiar em Deus não é ser frio, como alguns pensam, pelas reações de alguns que glorificam ou que exaltam. Pelo contrário, confiar em Deus não é ser frio. A frieza nos corações, Jesus disse que seria por conta da ausência desta confiança, deste amor a Deus e a sua palavra, que cada dia se cumpre na sua íntegra, na sua totalidade. A frieza, a indiferença nos corações é resultado da iniquidade. E a maior iniquidade seria, e está sendo, o abandono às Escrituras Sagradas. Seria dar as costas para Deus como hoje e confiar em si mesmo.
viver na dependência tão somente da ciência, do conhecimento, das riquezas e fartura da vida, nos projetos e projeções humanas. Por isso diz Isaías capítulo 5, versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Se arrogam, se projetam, se lançam na vida como se fossem donos dela, como se eles dominassem sobre o dia de amanhã. Por isso diz Tiago capítulo 4, versículo 13, ai dos que planejam o dia de amanhã sem depender de Deus, sem dizer, se Deus quiser, se Deus assim desejar. Também diz Provérbios 27, 1, ai dos que presumem no dia de amanhã, ai dos que fazem planos para amanhã, sem depender de Deus, sem estar preparados para se encontrar com Deus, como Jesus fala. Louco, esta noite perirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que é rico para consigo mesmo, que se prepara somente para esta vida e não se prepara para encontrar-se com o seu Senhor. Então, queridos, em meio a tudo isso, em meio a toda a convicção nossa da vida eterna, da salvação, por Deus ter colocado em nós a eternidade e ter concretizado ela por Jesus Cristo, nós devemos sim sempre fazer o bem enquanto aqui estivermos, sempre sermos reconhecidos pelas boas obras e ações, pelo amor a Deus, por amor à sua palavra, a Bíblia Sagrada, porque diz a palavra de Deus em Tiago 4,17, que quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E nós como igreja devemos sim fazer o bem, porque fomos designados por Deus para as boas obras. Por isso, queridos, devemos sim chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram, como fazemos, não é? Quando alguém é curado de alguma enfermidade, ou mesmo quando alguém prospera, quando alguém é abençoado financeiramente, devemos nos alegrar sim com eles. E também quando ele estiver sofrendo por alguma necessidade ou enfermidade, chorar juntos. Jamais, queridos, o amor é indiferente ao sofrimento dos outros, até mesmo porque estamos no mesmo redemoinho epidêmico. Estamos experimentando das mesmas aflições, das mesmas angústias. Agora, eu posso dizer, queridos, que nem todos estão no mesmo barco. E é o que lamentamos, pois quem estiver no barco da vida, no barco em que Jesus se encontra, as ondas podem ser fortes, elas não deixarão de vir. Os vendavais podem nos agitar de um lado para o outro. Pode haver choro, tristeza, angústia, mas jamais este barco afundará. Jamais esta embarcação, ela se afundará. E eu posso dizer que esta embarcação, que permanecerá por sobre todas as agitadas ondas que virão ao mundo, chama-se igreja, cujo cabeça é Jesus. Por isso que digo com toda a convicção da minha alma, estamos todos no mesmo vendaval. Passamos pelas mesmas dores e aflições, mas não no mesmo barco. Muitos estão fora mesmo. Alguns até tiveram dentro por alguns dias. Outros, pela misericórdia de Deus, estão voltando para essa embarcação, para esse lugar de proteção, para este lugar de vida que é a igreja. Mas alguns, infelizmente, vão voltar tarde demais, quando a porta já estiver fechada. Por isso o convite de Jesus, para que cheguem a Ele, para que confiem nele as suas vidas. Todos estavam no grande dilúvio enviado por Deus, mas somente Noé e a sua família e os animais escolhidos por Deus estavam no barco. Quando a maioria percebeu o que estava acontecendo, foi tarde demais. A porta estava fechada e não foi Noé quem a fechou. Foi Deus quem fechou a porta. Esta porta que Deus permanece com ela aberta hoje, um dia será fechada. Um dia será tarde demais para a grande maioria das pessoas. É preciso estar em Deus. É preciso estar em Jesus para ter vida eterna. Está na igreja cujo cabeça é Jesus. Este é o barco, esta é a embarcação que Deus determinou que os que quisessem, ou os que quiserem salvar as suas vidas, estejam nela.
Disse Jesus em Mateus 16, versículo 18 e 19: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, serás ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, serás desligado nos céus. Queridos irmãos e amigos, para concluir, nossa esperança está no Senhor, não nesta vida, pois como diz o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos o quê? 1 Coríntios 15, 19, os mais infelizes, os mais pobres e vazios desta vida. Nossa esperança está no nosso encontro com o Senhor, seja pela nossa morte ou pela volta de Jesus, que cremos que está muito perto. Eu não posso alimentar, eu não posso despertar, prometer esperança para as pessoas em Cristo nesta vida. Estaria sendo um falso, um covarde, como faz os falsos profetas, levando as pessoas a amarem esta vida, as riquezas. Na verdade, no primeiro momento eles as fazem aborrecer, ao ponto, não é, deles entregarem tudo para eles, mas com uma promessa de receber em dobro. O falso profeta é mentiroso. Eles têm como pai Satanás, o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Que esperança viveu João Batista, servo fiel, o maior homem que já existiu sobre a terra, disse Jesus: dentre os nascidos de mulher, nenhum há igual a João Batista. Que esperança, que gozo, o que ele desfrutou desta vida terrena. Que esperança viveu Paulo, que esperança viveu Pedro, os grandes apóstolos do Senhor. Um morre decapitado, outro morre crucificado de cabeça para baixo. Que esperança tinha Jeremias em Deus, o que eles receberam pela sua fidelidade? Nesta terra, eles receberam uma mansão, no bairro boêmico da cidade, um carro de luxo, um avião. Olhando, queridos, a vida deste servo de Deus na perspectiva da teologia da prosperidade, pelas lentes da pregação triunfalistas, que é a mensagem, que é o centro da mensagem dos falsos profetas, dos falsos ensinos hoje, eles foram um fracasso em seu tempo, porque eram homens fiéis, homens leais, homens comprometidos, e viveram além de, com muita escassez, com muita necessidade, viveram pouco tempo sobre essa terra em que são prometidos pelos falsos profetas e ensinos tanto deleite, tanta abundância, tanto gozo, como se a vida se resumisse somente a esse plano terreno. E de fato, para os que não têm Cristo, só se aproveita, só se usufrui mesmo desta vida passageira. Escute isto, falsos profetas da nação brasileira: o fim de vocês está perto. O fim de vocês está chegando. Mateus capítulo 7 está para se cumprir na vida de vocês. Vocês estarão próximos de ouvir: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós, profetas, sacerdotes, igrejas, religiões que praticaram a iniquidade. Está próximo de se cumprir para vocês esse dia terrível. Vocês que enganam, que roubam o povo de Deus, que negociam o evangelho e as vidas e as almas humanas, conforme já foi profetizado que vocês fariam isso mesmo. Conforme está em 2 Pedro 2, versículo 3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. E finalmente, para encerrar, queridos, o profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 29 e 30 diz: ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. A partir do capítulo 23, o profeta vai dizer para os falsos pastores e profetas: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E assim vai até o capítulo 23 todos. Mas para encerrar, queridos, amados irmãos, há sempre esperança para os que se voltam para o Senhor. Mas fora de Jesus não há esperança de salvação. Por isso reiteramos o nosso compromisso de conformidade com a verdade, como diz o apóstolo Paulo.
Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nada podemos mudar no que tange às profecias dantes anunciadas pelo Senhor. Mas como somos servos e nada sabemos além do que nos foi revelado pelas Escrituras, então preguemos a palavra na expectativa de que muitos ouvirão, crerão e serão salvos, certos de que o caminho é estreito, certos de que a porta é apertada e que poucos são os que a encontram, poucos são os que se salvam. Deus tem a sua medida, nós não sabemos quando ela se completará, só Ele. Portanto, estejamos firmes na palavra, animando uns aos outros, fortificando cada dia a nossa fé, esperançosos sempre de morar com Deus, o que é muito melhor do que estar aqui, por melhor que seja, por mais protegido que estejamos, por mais fartos e prósperos que estejamos, morar com Deus no céu é muito melhor. Mas até lá, a nossa luta não pode cessar. Sempre com a verdade, sempre dizendo, pregando para o homem que ele precisa crer, que ele precisa se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, pois um grande juízo se aproxima e não ficará nem raiz, nem ramo. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém.